Hey guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Estamos com a nossa aula 2.2 de Review and Exercise sobre o assunto que nós vimos na aula 2.1. Então vamos lá para a tela? Aula 2.2 com a teacher Patrícia Restier. E o assunto foi esse aqui, nós vimos dois, né? Tanto Reading Strategies, as estratégias de leitura do seu Before Reading, para quando você for, antes de ler, né, antes de entrar de cabeça no seu texto, você tem certas situações para olhar, dependendo do gênero textual que você está trabalhando. Primeiro é o title, que é o título. Olha bem, o título tem muitas informações, às vezes a pergunta da sua interpretação, a resposta está no título. Olha bem a sua informação visual, a sua picture, também pode te ajudar bastante, principalmente em Illustrated Story, né, nas histórias ilustradas. Presta atenção na source. A source, que é a sua fonte, também pode conter informações importantes, certo? E nós vimos também sobre os discourse markers, que são os marcadores de discurso, são aqueles conectores. E aí a gente viu alguns que expressam a ideia de consequência, consequence, que é o so, as a result. Então, o as a result é como resultado. Aí o so você tem a tradução de deste modo, desta forma, de tal modo. Várias traduções que você pode colocar para ficar melhor na sua frase. Na tradução, no caso. Também temos um marcador de discurso de contraste, que são o but, que é o mais, e o however, que seria esse mais, porém mais, contudo, entretanto, né? Um mais chique, né? Um fancy but. E também temos os marcadores discursivos de causa, que indicam causa, que é o nosso since e o nosso because, certo? Because é o porquê para a resposta em inglês, o since você pode traduzir como desde que, já que, visto que, e assim por diante. A mesma coisa do so, ele vai ter várias traduções e aí você vai encaixando na melhor tradução para o texto, correto? E é isso, a nossa revisão. Daqui a pouco eu vou encontrar vocês para a nossa correção da atividade de sala de aula. Espero que vocês tenham sorte. Bye, bye! We're back, estamos de volta. E olha, esqueci de apresentar o meu intérprete Samuel, que está aqui hoje com a gente. Samuel, bem-vindo, Samuel. E vamos lá para a correção da nossa atividade de sala. Let's go! Atividade de sala, vamos tirar as nossas doubts, as nossas dúvidas. E aí você tem um texto. Texto não, para lá. Uma illustrated story, uma história ilustrada. E nessa Illustrated Story você já vê que tem o quê? A informação não verbal, que são as imagens, e nesse texto ajuda bastante. Assim, você percebe algumas situações e já consegue eliminar algumas alternativas por conta da informação visual e também a informação verbal, que são os balãozinhos com as frases em inglês. Claro que nem todo mundo vai conseguir traduzir tudo, acredito, mas tem palavras aí que você já conhece, afinal de contas, nós estamos no terceiro ano, e o terceiro ano já tem um certo background, uma bagagem na língua inglesa, para quem estuda, sure, com certeza. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer não é olhar para a tirinha não, a gente vai olhar o enunciado, que diz assim: a tirinha mostra o relacionamento entre um casal de ursos. Na situação apresentada, né, aí ela quer saber o quê? A. O urso queria uma companhia para estudar astronomia? O urso esforçou-se para garantir o sucesso da sua proposta? Letra C. O urso desejava uma noite nublada. Letra D. O plano do urso foi frustrado. E letra E, a proposta inicial do urso foi recusada. E aí, a gente consegue tirar algumas alternativas. Essa E, por exemplo, não parece que é verdadeira,
né, que indica a historinha do comic strip, das historinhas ilustradas, da historinha ilustrada. Por quê? Porque o urso parece bem feliz aqui, né, os dois ursos. E aí, quando algo é recusado, ninguém fica feliz, as pessoas ficam tristes, né? O ursinho também vai ficar triste. Então, essa aí já fala assim, já acho que não é. Na D, o plano do urso foi frustrado? Também não parece, porque frustração é igual a tristeza, né? Você se sente mal. Apesar de ter um elemento aqui que pode parecer isso. Porém, ao ler o texto, a gente percebe o seguinte. Olha só, isso aqui são estrelas e todo mundo conhece a palavra estrela em inglês. Tenho certeza que vocês reconheceram a palavra star bem aqui, assim como a palavra kiss, que é beijo, certo? E aí ele fala o seguinte na tirinha. É um urso macho e um urso fêmea. O urso macho diz o seguinte. Trudy, let's go to the old log. Vamos para o tronco antigo. And I will give you a kiss for every star we see. E eu vou te dar um beijo para cada estrela que a gente vê. Então, olha só como ele é danadinho, esse ursinho, né? E aí, o que ele fez na segunda imagem? Você percebe o que chama atenção? São essas estrelas aqui. Elas não são real, elas não são reais. Perceba que elas estão amarradas no tronco. Então, assim, ele foi esperto. Ele foi muito smart, muito esperto, porque ele diz aqui o seguinte. Those are my backup if it gets cloudy tonight. Então ele diz que esses são o quê? Os reforços dele, né? Então ele colocou as estrelinhas ali, caso não aparecessem as estrelinhas, ele colocou porque se ficasse o quê? Nublado hoje à noite. Então ele queria realmente dar muitos beijos because he's in love with his girlfriend, their girlfriend, né? Porque ele tá apaixonado pela sua namorada, ursa, né? Enfim, então a resposta correta aqui seria o quê? Olha só, se ele colocou essas estrelas aqui como backup, então a única alternativa que chama atenção é a alternativa que ele se esforçou para garantir o sucesso da sua proposta. A proposta inicial foi o quê? De dar um beijo nela para cada estrela que eles vissem. Certo? Espero que vocês tenham acertado essa. Let's move on. Texto 2. Chemistry of Love. Então a gente já consegue ver aqui, apesar de eu falar para vocês sempre, não olhem para o texto ainda. Mas não tem como a gente passar o texto e não perceber o title, o título dele, né? Que se trata sobre amor. Mesmo que você não conheça essa palavra aqui, você sabe que se trata sobre amor. Certo? E para quem não conhece a palavra chemistry, significa química, né? Química do amor, certo? Essa palavrinha aqui pequena é uma preposição em inglês e significa da, do e assim por diante. Então, a química do amor, chemistry of love. Temos um texto aqui um pouco grandinho e aí, logo em seguida, a gente tem a questão 2. Vamos lá. Para completar a questão 2, a gente vai ter que ler lá o texto. Como eu já li o texto, então vou ler até a parte para a gente responder a número 2. Certo? Então vamos lá. Olha lá. We all know that you can't make someone love you. Todos nós sabemos que você não pode fazer alguém se apaixonar por você. There are no magic love potions that you can use to make a person fall in love with you. Então, não há poções mágicas que você pode usar para fazer uma pessoa se apaixonar with you, por você. However, entretanto, did you know that there are a lot of chemicals racing around your brain and body when you're in love? Então, aqui é uma pergunta e ele fala assim, olha esse conector aqui, o meu however, meu conector. Que também é parecido com but, posso também colocar o but aqui no lugar dele. Então, however, você sabia, did you know, que que existe
Muitas químicas correndo através do nosso cérebro, correndo no nosso cérebro e no nosso corpo quando nós estamos apaixonados. Então, o nosso cérebro, nosso corpo dispara diversas químicas, aliás, nosso cérebro dispara diversas químicas, chega o nosso corpo e fica uma loucura quando a gente está apaixonado. E são químicas muito boas, inclusive. Tem como pegar essas químicas em outras situações também, como exercício para quem não tem ninguém aí. Então, fica tranquilo que não é só quando você está apaixonado que isso acontece. Então, olha só, vamos lá. It explains, isso explica, for instance, por exemplo, racing heart. Racing heart, o que é isso? É o coração acelerado. Racing heart. Sweaty palms. O que são sweaty palms? Sweaty é suado, palms é a palma da nossa mão. Então, a mão toda suada de nervosismo. And flushed skin. E a pele corada, vermelha, ruborizada, porque você está com vergonha, porque está na frente da pessoa que você está apaixonada, a gente fica toda boba, né? Ou todo bobo. Então, até aqui a gente consegue responder a nossa questão de número 2. Então, temos um diagrama aqui e você vai completar. Perceba que quem está aqui na frente comandando everything, tudo, é a palavra love, certo? E depois de love, você vai ter o quê? Você vai ter aqui algumas químicas que aparecem lá no texto, que é oxitocin e dopamine. E aí, essas químicas aqui, você vai ter que colocar a terceira química que completa esse diagrama. Mas antes, como eu falei, número 1, se trata de química. Então, a palavra chemicals viria para cá no número 1, certo? Chemicals, que são as químicas. E quais são elas? Oxitocin e dopamine. Então, nós temos aí oxitocina, dopamina e qual seria a terceira? Até por uma questão assim de conhecimento de mundo, muitas pessoas sabem que daqui das nossas opções só podia ser o serotonin, ou seja, a serotonina. E a resposta correta dá 2, da primeira parte do diagrama. Na segunda parte do diagrama, nós temos as body reactions, que são as reações do nosso corpo, que eu acabei de ler para vocês. Que são quais? Sweaty palms, a mão suada, flushed skin, que é a pele corada, e o heavy breathing, que é a nossa respiração ofegante, certo? Então, bem facinho, espero que todo mundo tenha acertado. Vamos para a próxima, questão de número 3. De acordo com o texto Chemistry of Love, Química do Amor, qual a relação entre o amor e a química? Então, assim, a gente já sabe que o amor e a química têm uma relação. Qual seria essa relação? Letra A. O amor não pode alterar a química do seu corpo. Aí a gente já sabe que, pera lá, não faz sentido porque tem uma relação. Então essa A já fica um pouco estranha. Letra B. A química tem um papel importante na evolução do relacionamento. Letra C. Os compostos químicos só circulam pelo seu corpo e mente quando você está em um relacionamento longo. Opa, esse D não tá aqui não. Gente, já pensou? Só os compostos químicos só circulariam no nosso corpo quando a gente está em um relacionamento longo? Então, a gente não tá lascado praticamente. Então, não. Essa C é muito nada a ver, muito nonsense. Nonsense. Então, você pensa, não, essa C não é. Letra D. Quando nos apaixonamos, os neurotransmissores passam primeiramente pelo nosso corpo e depois para o cérebro. Bem, pelo conhecimento de mundo que eu tenho, eu diria que essa D também não é real. Né? Porque primeiro ele passa pelo nosso cérebro para depois passar para o nosso corpo. Então só está alterado aí as palavras cérebro e corpo, certo? Letra E. Os pesquisadores descobriram que a produção de feromônio é a responsável pela longa duração dos relacionamentos. Essa aqui também é bem engraçadinha. Então, nas alternativas, essa aqui tá bem fácil. Eu diria assim, sem ler o texto, sem mentira nenhuma. Sem ler o texto, claro que eu já li. Eu diria que essa aqui, ó. A química tem um papel importante na evolução do relacionamento. E como é que a gente sabe que é essa a resposta correta? Vamos voltar lá pro texto. Vou apagar o que eu já tinha colocado aqui. Caneta. Vamos lá. Paramos aqui no flushed skin.
Attractions, love and relationships are fueled by actual chemicals. Então, atração, amor e os relacionamentos, relationships, são cheios de químicas. Chemistry does play an important part in how a relationship progresses. Olha aqui, matei, só para deixar bem claro, opa, aqui é o meu artigo, and, tá ao contrário, tá na, mas é and, tá? Chemistry does play an important part in how, calma, Samira, vou traduzir, in how a relationship progresses. Então, assim, a química, ela ainda usa aqui, ó, o meu auxiliar does para mostrar, ela tá enfatizando, usando esse auxiliar no simple present, que é inclusive um assunto que a gente vai ver na aula de número 3, 3.1. Então, ele realmente, a química, ele tem um importante papel em como o relacionamento, olha aqui, ó, progresses, ou seja, tem a sua progressão. Então, obviamente, a resposta correta é essa mesmo, da letra B. A química tem um papel importante na evolução, na progressão do nosso relacionamento, dos relacionamentos, certo? Vamos para 4. Os marcadores de discurso podem expressar várias ideias. Na frase abaixo, however, que é aquele nosso mais, que é um mais chique, né? Ele expressa o quê? Tá lá no nosso texto, eu até mostrei para vocês que o however estava ligando esta frase com esta aqui. Então ele diz assim, não há poções mágicas de amor que você pode usar para fazer uma pessoa se apaixonar por você. Entretanto, aí já tem aí essa ideia de que você sabia que há muitas químicas correndo no nosso cérebro e corpo quando nós estamos apaixonados, que daí ele passa de adição, de causa, de consequência, de contraste ou de comparação. Com certeza, contraste. Então, você tem ali uma informação que diz que não tem poções mágicas para fazer as pessoas se apaixonarem. Então, assim, esqueça, não tem como. Aí ele dá um contraste. Mas, assim, tem químicas aí que correm no nosso corpo, no nosso cérebro, que quando a gente está apaixonado. Então, esse é o contraste da informação usando esse conector however, certo? Então, é isso. Essas foram as nossas atividades. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye.